E o Palmeiras venceu o Corinthians por 2-0 na noite dessa quarta-feira na Casa Alvinegra, causando enorme pressão e muitos protestos dos torcedores do Corinthians. Somente André Sanches é favorável à permanência do Thiago Nunes e no vídeo de hoje eu vou te contar todos os detalhes. Quero te atualizar também sobre Martim Benítez, meio atacante do Vasco, com várias sondagens. Tem informação importante sobre Renato Kaiser, autor dos gols da vitória do Atlético Goianiense, pertence ao Cruzeiro e tem interesse de clube brasileiro. Tem informação ainda sobre Marlos Moreno, lembra dele? Jogador que brilhou no Atlético Nacional, é pretendido pelo Curitiba. E para fechar, preciso te atualizar também sobre Ferreira, meio atacante que enfim renovou seu contrato com o Grêmio. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, muito legal ter todos vocês por aqui. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir para você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar like, de se inscrever no canal, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, tão fácil, tão simples. Aproveita e aperta o sininho para receber as notificações. Para completar, você também pode virar membro do canal do Nicola e passar a ter uma série de vantagens. Te conto todas as vantagens no fim do vídeo, beleza? Quero começar esse conteúdo de hoje falando a respeito de Marlos Moreno, atacante de 23 anos de idade, colombiano, brilhou no título do Atlético Nacional na conquista da Libertadores em 2016. Até por isso foi comprado pelo Manchester City e desde então foi emprestado para uma série de clubes. Esteve, por exemplo, no Flamengo em 2018, chegou a disputar 35 partidas com um gol marcado. E esse jogador é o novo alvo do Curitiba, que decidiu pensar grande, não vai fazer contratações pequenas. A ideia do presidente e do Paulo Pelaipe, o diretor executivo de futebol, é buscar jogadores de peso, e um empresário influente aqui em São Paulo me contou que as conversas com o Manchester City já começaram para que o Marlos Moreno chegue por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro. Não se trata de uma operação fácil, o Marlos Moreno ainda tem mercado no futebol europeu, mas o Coxa tenta costurar um acordo com a convicção de que ele chegaria para mudar o patamar do time. Marlos Moreno tem 23 anos de idade e ainda tem vínculo com o Manchester City e haveria a necessidade inclusive de um complemento dos salários por parte do clube inglês. A diretoria do Coxa não confirma essa negociação, mas posso te assegurar, baseado no que eu ouvi desse empresário aqui de São Paulo, que as conversas estão em andamento e a ideia é que ele vire reforço em breve. Vale a lembrança de que recentemente o Coxa já havia contratado Hugo Moura, volante do Flamengo por empréstimo, Ramon Martínez, também volante, também por empréstimo junto ao Atlético Mineiro. O Galo está pagando 100% dos salários e na próxima segunda-feira vai ser a vez do meia Sarrafiori, que pertence ao Internacional, chegar no Couto Pereira por empréstimo. Para completar, quero lembrar que no sábado, a partir das 4h30 da tarde, tem Atletiba, jogo na Arena da Baixada, que reúne os dois times de Curitiba na zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense e o Curitiba têm 8 pontos cada um e ocupam a 17ª e 18ª colocações no Z4. Daqui a pouco eu vou te contar sobre o Vasco e a derrota para o Atlético Goianiense, mas antes preciso te atualizar sobre Renato Kaiser, o atacante do Dragão que marcou os 2 gols da vitória do time goiano. Renato Kaiser, que tem 13 partidas e 10 gols na atual temporada, todas com a camisa do Dragão do Atlético Goianiense. E o jogador tem despertado o interesse de alguns clubes, como por exemplo o Santos. Recentemente o Santos procurou o Renato Kaiser para tentar abrir negociação. E a curiosidade é que o atacante pertence ao Cruzeiro. 70% dos direitos econômicos estão atrelados à Raposa, que não consegue a renovação do contrato. O grande problema é que o vínculo dele termina em março do ano que vem, ou seja, o Renato Kaiser já pode assinar um pré-contrato. Com a não renovação, o Cruzeiro vai ter, nessas próximas semanas, a última oportunidade de fazer negócio e tentar faturar alguma coisa com o atacante. O Santos, por exemplo, para ficar com o jogador agora e não ter de esperar até março, poderia chegar a alguma composição com o Cruzeiro. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. O momento do Renato Kaiser é muito bacana. No Campeonato Brasileiro são 3 gols em 3 partidas. Se ele ultrapassar o 7º jogo, não pode mais deixar o Atlético Goianiense e seria um prejuízo para o Cruzeiro. Duas boas notícias para o torcedor do Grêmio nessa sexta-feira. A primeira delas, a vitória contra o Bahia por 2-0 em Salvador na noite de quinta. O Alisson abriu o placar no primeiro tempo e o Darlan definiu a vitória por 2-0. Com o resultado, o Grêmio saiu do Z4 e pulou para a 10ª colocação. Nesse momento aparece com 11 pontos. O Bahia se manteve com 9 pontos e caiu para a 15ª colocação. Situação preocupante. Mano Menezes, que já é o novo técnico do Bahia, ainda não assumiu, assistiu a partida do estádio e deve ser a novidade
para a partida do final de semana do Bahia. Mas voltando a falar sobre o Grêmio e sobre a segunda boa notícia do dia, nessa quinta-feira o Grêmio conseguiu enfim a renovação do contrato com o Ferreira. Cheguei a contar para você nos últimos dias que a conversa havia avançado. Também contei que na última quinta-feira o presidente Romildo Bolzan e o empresário do Ferreira acabaram se estranhando por uma situação qualquer, mas enfim o acordo foi selado. Novo vínculo tem 3 anos de duração. Ferreira passa a ganhar R$50 mil por mês nesse primeiro ano de contrato, 70 mil na segunda temporada e 100 mil na terceira e última temporada. Dessa maneira ele se coloca à disposição para o Renato Gaúcho e pode ser a novidade inclusive do time já no final de semana. Atacante que vai ter multa rescisória de 8 milhões de euros para negociações do exterior. O Grêmio vai passar a ter 80% dos direitos econômicos. O Ferreira vai ficar com 20% de olho numa venda futura. Quero falar agora sobre o Vasco com uma notícia ruim e outra preocupante. Vou começar com a notícia ruim, a derrota por 2-1 para o Atlético Goianiense em pleno São Januário. Derrota de virada, o Cano chegou a abrir o placar, logo depois o Vasco tomou um empate e no finalzinho o Renato Kaiser, o autor dos 2 gols do Atlético Goianiense, acabou definindo o placar. O Cano ainda chegou a marcar o gol do 2-2, mas constatou-se que ele colocou a mão na bola, o braço na bola e o gol acabou sendo anulado. Com a derrota, o Vasco da Gama perdeu a oportunidade de se aproximar de ser o vice-líder do campeonato. E nesse momento estacionou nos 14 pontos conquistados, tem apenas a 6ª colocação. Já o Atlético Goianiense pulou para o 14º lugar, com 9 pontos ganhos, estava na zona do rebaixamento. E esse resultado foi mais um positivo do Atlético Goianiense contra Cariocas. Antes de vencer o Vasco da Gama, o Atlético já havia feito 3-0 em cima do Flamengo, jogo que o rubro-negro não esquece, além de ter conseguido um empate em 1-1 com o Fluminense no Rio de Janeiro, em jogo em que o Hudson foi expulso. Mas por que o Vasco acabou perdendo? Uma das explicações, talvez a melhor explicação, tenha sido a ausência do Benítez, e essa é a notícia preocupante que eu queria contar para você. O Benítez foi poupado da partida por opção do Ramon Menezes, nenhum problema para os próximos jogos, mas ficou muito clara a ausência dele, a necessidade que o Vasco tem em ter o argentino que cria, que constrói, que articula o jogo. Sem ele, o Cano ficou muito isolado, o Thales Magno pegou pouco na bola e o Vasco foi dominado pelo Atlético Goianiense, por mais maluca que essa frase possa parecer. Por que a situação do Benítez é preocupante? O contrato dele junto ao Independente é de empréstimo somente até o fim desse campeonato brasileiro e o Independente já deixou bem claro que quer 4 milhões de dólares para negociá-lo, para vender o definitivo. Isso certamente você já leu ou ouviu em algum lugar. O que eu quero te contar agora é que um representante do Benítez com quem eu conversei antes de gravar esse vídeo me contou que foram várias as sondagens recentes, até por tudo que o Benítez tem feito em relação ao meio atacante. Ele tem sondagens de clubes da Argentina, dos Estados Unidos, além da China. E o pior de tudo é que se o Independente topar vendê-lo agora, o Vasco vai ter de cobrir a oferta ou vai correr o risco de perder o Benítez ainda nessa temporada. Jogador extremamente importante, que fez uma dupla muito legal com o Cano, e a boa notícia para o torcedor do Vasco é que o Benítez já deixou bem claro que quer continuar em São Januário. Está super adaptado ao clube, tem a companhia de bons companheiros e adorou a torcida do Vasco, até por isso, se depender apenas dele, vai haver uma negociação em definitivo para que ele seja comprado pelo Vasco da Gama. Vasco que inaugura nesta sexta-feira seu novo centro de treinamento, que só saiu do papel graças à doação de muito dinheiro, muitos milhões de reais, todas essas doações feitas pelos torcedores do Vasco, que são certamente o grande patrimônio do Cruz Maltino. Bora falar agora sobre o líder do campeonato. O Internacional se recuperou do empate com o Bahia, vencendo na noite dessa quinta-feira o Ceará por 2-0 no Beira-Rio. Adivinha quem fez os gols? Óbvio que foi o Thiago Galhardo, mais 2 gols para o currículo, tem 8 no Campeonato Brasileiro e é o artilheiro isolado. O Marinho e o Cano aparecem na segunda colocação com 6 gols cada um. O Thiago Galhardo nem comemorou os gols em respeito ao Ceará, ele fez bastante sucesso também com a camisa do vovô. Thiago Galhardo abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo, aos 44, e marcou o segundo aos 76. Ceará que criou boas oportunidades para abrir o placar no primeiro tempo, as desperdiçou e acabou sendo castigado. O Inter não fez um bom primeiro tempo, mas se recuperou no segundo tempo com bastante consistência e mais um triunfo bem importante que fez com que o Inter pulasse, se mantivesse na primeira colocação, mas agora de forma isolada com 20 pontos. O Flamengo é o segundo com 17, o São Paulo é o terceiro também com 17, somente a partir daí aparece o Palmeiras no quarto lugar com 16 pontos. Palmeiras que tem um jogo a menos do que todos esses. Daqui a pouco eu vou te falar sobre o Verdão. E antes de mudar de assunto, queria te contar que o Internacional, que volta a jogar pela Libertadores na próxima semana, antes tem compromisso nesse final de semana, é bem possível que o Eduardo Cudê dê uma bela poupada no elenco. Domingo, 18 horas, na Serrinha, confronto é contra o Goiás.
Bora falar agora sobre a vitória do Palmeiras contra o Corinthians em plena Neoquímica Arena, 2-0 na noite dessa quinta-feira, causando enorme repercussão negativa pelos lados do Corinthians. Antes, queria te contar que o Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, eterno ídolo do torcedor alviverde, resolveu brincar, tirar um sarro dos corintianos. Ele disse, batismo novo, mesmo padrinho, se referindo ao fato de o estádio do Corinthians ter um novo nome, mas Palmeiras segue vencendo com alguma facilidade o Corinthians no estádio alvinegro e a recíproca é verdadeira, o Corinthians também costuma levar sorte nos jogos no Allianz Parque. Bom, falando a respeito da partida, Luiz Adriano abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo em cobrança de pênalti que decidiu a história do jogo, tudo porque o Fagner resolveu colocar a mão na bola imaginando que ela entraria, a bola não entraria, além do pênalti que resultou no gol do Luiz Adriano, o Fagner ainda foi expulso, acabando de vez com qualquer possibilidade de o Corinthians responder ou reagir nesse jogo. O jogo era equilibrado, com o Palmeiras ligeiramente melhor do que o Corinthians e com um a mais o Palmeiras foi bem melhor, venceu e convenceu na etapa final. O torcedor palmeirense bastante feliz com o Vanderlei Luxemburgo, que até pouco tempo era super criticado pelo torcedor alviverde. Nada como uma vitória contra o grande rival para garantir a paz. O Palmeiras nesse exato momento ocupa a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro. Cheguei a te contar agora há pouco sobre a posição do Verdão, mas não custa repetir, 16 pontos ganhos e uma partida a menos do que todos os adversários que estão acima. Se o Palmeiras vencer esse jogo contra o Vasco, essa partida a menos, ele pula para 19 e fica só atrás do Internacional com 20 pontos ganhos. Palmeiras que segue como o único invicto do campeonato, 4 vitórias e 4 empates em 8 jogos. E se a coisa deu uma bela aliviada pelos lados alviverdes, complicou de vez pelo lado corintiano. Depois da partida, mesmo sem a presença de torcida, por conta da pandemia do coronavírus, houve protestos pesados na porta do estádio. Dezenas, centenas de torcedores do Corinthians foram para lá para protestar. E sobrou para todo mundo. Para o presidente André Sanches, para o técnico Thiago Nunes, para vários jogadores importantes. O Fagner, o Cássio, o Gil, todos eles bastante cornetados. É óbvio que o Camacho, o Danilo Avelar, o Ramiro, entre outros jogadores que já são normalmente cornetados, voltaram a ser cornetados. Separei algumas das frases cantadas pelos torcedores antes de uma confusão com a polícia. Sim, teve até um quebra-pau entre policiais militares e torcedores. As frases que eu separei. Tem algumas com palavrão até difícil utilizar, vou pensar em alguma maneira de poder dizê-las. Sobre o Thiago Nunes. Thiago Nunes, C3 pontinhos. Fora do timão. Mais uma. Alô, Thiago, vai se F3 pontinhos. Pega o Camacho e leva com você. Tá mal, não sei cantar direito, vocês estão percebendo, né? Mas só para vocês saberem o que tá rolando. Teve até a frase pro Cássio. Será que eu posso falar essa palavra? Não sei. P3 pontinhos, que saudade quando o Cássio jogava com vontade. Entendeu? Pegou? Pescou? Bom, vamos parar de falar das frases e vamos contar sobre os protestos. Muita pressão, o presidente André Sanches saiu logo depois da partida. Antes disso, ainda conversou com o Thiago Nunes e garantiu que o Thiago fica pelo menos até a próxima partida contra o Fluminense, marcada para domingo no Maracanã. Se perder para o Fluminense no domingo, é enorme a chance de o Thiago Nunes ser demitido. Você pode estar lembrando de um vídeo em que eu te contei que se perdesse para o Palmeiras era grande a chance de o Thiago Nunes cair. Aí você está perguntando, e por que não caiu? De acordo com o André Sanches, 2 são os principais motivos. Primeiro deles, o fato de o Fagner ter contribuído de forma assintosa para a derrota no Clássico. Até então era um jogo equilibrado. O André Sanches ficou com essa impressão. E o segundo ponto importante, o fato de o Mano Menezes, que era o plano A do Corinthians para a demissão do Thiago Nunes, acabar de ter se empregado no Bahia. A partir de agora, o Andrés tem a convicção de que vai encontrar enorme dificuldade em buscar um substituto. Até porque há a eleição marcada para 28 de novembro e ele não tem a segurança de que vai conseguir convencer um treinador de primeiro nível a aceitar uma proposta do Corinthians sem saber se vai ser aceito pelo próximo presidente que assume em 1º de janeiro. Bom, apesar de todo esse contexto, posso te assegurar que o André Sanches é o único que garante a permanência do Thiago Nunes. Todas as pessoas próximas ao André Sanches, da confiança dele, membros da diretoria e até da comissão técnica, já procuraram o Andrés depois dessa derrota para o Palmeiras para pedir que o Thiago Nunes seja demitido. Há um consenso geral de que o Thiago perdeu o vestiário, de que o Thiago já não é mais capaz de dar respostas. O Andrés tem batido no peito e segurado a bronca, garantindo que pelo menos até domingo ele chega, mas, diante de toda essa pressão, é melhor aguardar cenas dos próximos capítulos. Thiago Nunes extremamente pendurado, correndo enorme risco,
pela falta de resultados. Esse já é o pior início do Corinthians no Campeonato Brasileiro depois de 8 rodadas desde 2012. Corinthians, nesse exato momento, soma 9 pontos conquistados. Lá em 2012 tinha apenas 5, mas estava muito preocupado com a Libertadores da América, até por isso poupou jogadores em várias partidas. Timão, que venceu apenas um dos últimos 5 jogos, ocupa nesse momento a 13ª colocação, um único ponto à frente do Z4. E até o Jadson, lembra dele? Aproveitou a derrota do Corinthians para dar uma bela zoada no Thiago Nunes. Dá uma olhada no que ele postou no Instagram dele. Chamou o Thiago Nunes de Guardiola, é óbvio, numa referência sarcástica, tá tirando sarro do técnico que resolveu dispensá-lo do Timão. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho, porque a partir daí você passa a receber notificação toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para completar, queria pedir para você virar membro do canal do Nicola. Lembra lá no começo do vídeo que eu te contei sobre as vantagens? São várias. Você pode, por exemplo, participar de lives exclusivas para tirar todas as suas dúvidas, dependendo do plano que você escolher. Se for o Bola de Ouro ou Lenda Mundial, você vai receber informações via WhatsApp em primeira mão. Assim que eu souber das notícias, já repasso para vocês. Além de poder participar do Bolão do Nicola, da Liga Exclusiva do Cartola FC, essas duas com vários prêmios para quem manda bem. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!